Olá, Carlos Francischini, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Universidade do DNA. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você por que nas análises de DNA a gente tem que trabalhar com escalas tão pequenas. Você vai entender que não é porque a gente quer não, é porque se não fosse assim seria totalmente inviável. Fica até o final do vídeo que você vai entender certinho isso. Bom, antes de começar, lembrando a você para se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem bastante gente assistindo aos vídeos e eu tenho que lembrar que se você não se inscrever e não ativar, o YouTube não vai te lembrar e aí você não vai ficar sabendo quando eu postar outros. E eu te convido também para começar a seguir lá o Instagram da Universidade do DNA, porque lá eu posto coisas também diariamente, coisas além do que a gente vê aqui no YouTube, tá? Sempre dentro dessa temática também sobre DNA. Começando o vídeo aqui, se você é iniciante ou ainda não começou nessa área, mas tem assistido aos vídeos, você já percebeu que eu sempre me refiro a volumes na escala de microlitros. Você vai ver que eu vou falar muito de nanomol, picomol, micromolar. São escalas de concentração, de massa, de volume que a gente não está muito acostumado no dia a dia. Se você já trabalha com isso, já está acostumado, obviamente, mas nesse vídeo aqui todo mundo vai entender por que a gente tem que trabalhar com escalas tão pequenas assim. Por que não daria para ser escalas maiores, tá? E para começar, eu preciso de passar um conceito, que é um conceito químico, muito usado nos laboratórios de DNA, não tem como fugir. E eu peço, por favor, para que você não se assuste, não saia correndo, não pare de assistir esse vídeo, porque eu vou destrinchar isso e eu tenho certeza que vai ficar melhor para você entender, tá? Eu vou falar sobre mol. A definição química de mol é extremamente abstrata, que é a seguinte: um mol é a quantidade de matéria que possui 6 vezes 10 a 23 entidades químicas. Não saia correndo, fica aí. É extremamente abstrato imaginar isso, mas eu vou pegar esse conceito de mol e passar agora para a área de DNA e daqui a pouco eu melhoro isso, tá bom? Vamos pensar numa fita de DNA, numa simples fita de DNA que tenha 30 nucleotídeos. Então eu vou ter um mol dessa fita de DNA de 30 nucleotídeos quando eu conseguir juntar, acumular 6 vezes 10 a 23 fitas como essa. Da mesma forma, se a gente estiver falando de uma dupla fita de DNA com 50 pares de bases, eu vou ter um mol dessa dupla fita de 50 pares de bases quando eu conseguir acumular 6 vezes 10 a 23 fitas como essa. Surreal, totalmente abstrato, concordo plenamente com você, impossível imaginar isso. Mas a gente começa a melhorar essa linha de raciocínio porque existe uma relação entre mol e massa, e aí fica mais fácil de você entender. A relação é a seguinte, ó: a massa de 1 mol de nucleotídeo equivale a aproximadamente 330 gramas. Ou melhor, um nucleotídeo tem aproximadamente 330 gramas para cada mol. Vamos voltar lá para aquele exemplo que eu estava te dando de uma simples fita de DNA que tem 30 nucleotídeos, tá? Vamos fazer uma regrinha de 3. Se um nucleotídeo tem 330 gramas para cada mol, se eu tenho uma fita com 30 nucleotídeos, eu vou ter X e o resultado desse X é 9.900 gramas. Traduzindo isso, eu precisaria de 9.900 gramas dessa simples fita de DNA contendo 30 nucleotídeos para ter 1 mol dessa fita. Nos laboratórios de DNA, a gente trabalha mais com situações de DNA em dupla fita, tá? Então vamos fazer agora um cálculo para tentar entender uma relação também que existe para a dupla fita de DNA. Quando eu tenho a dupla fita, eu sempre me refiro em pares de bases, que é o nucleotídeo que está numa fita ligado na outra. A relação fica meio clara, né? Que se um nucleotídeo é 330 gramas, no exemplo que eu dei anteriormente, a relação é que um par de base de DNA tem aproximadamente 660 gramas. Ou seja, um par de base tem 660 gramas por mol. Vamos pegar então a dupla fita de 50 nucleotídeos que a gente tem e jogar na regra de 3. Se um par de base tem 660 gramas por mol, se a minha fita tem 50 pares de bases, eu tenho X. E o resultado desse X é 33.000 gramas. Traduzindo, 1 mol de uma dupla fita de DNA de 50 pares de bases dá 33.000 gramas. Como nos laboratórios uma dupla fita de 50 pares de bases é pequena, a gente trabalha todos os dias com duplas fitas de 100 pares de bases, 200, 500, 1.000, 2.000, laboratórios de pesquisa mais de 2.000 pares de bases, é natural então que a gente entenda que se fosse trabalhar nessa escala que a gente está fazendo nas contas aqui, seria trabalhar com quilos e toneladas de DNA.
DNA. Então, nesse momento do vídeo, acho que você já conseguiu entender que trabalhar na escala de mol e gramas é totalmente inviável. E é por esse motivo que a gente trabalha com escalas muito menores. E agora eu vou te apresentar as escalas que nós trabalhamos para você aprender uma a uma, tá bom? Aqui eu já queria te adiantar que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um arquivo onde eu vou colocar todas essas escalas e também uma descrição bem legal de todas as contas que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, tá? Então, depois que você assistir, assista esse vídeo quantas vezes você achar que precisa, mas tem lá um arquivinho com esse detalhamento para você. Então, vamos lá. As unidades que nós usamos são mili, a representação é um M minúsculo, que representa 1 dividido por 1000, em notação científica é 10 a menos 3. A outra, menor ainda, 1000 vezes menor, é a micro, que a gente representa pela letra grega mi, 1 por 1 milhão, notação científica 10 a menos 6. 1000 vezes a menos ainda, uma escala 1000 vezes menor, eu tenho um nano, letra minúscula n, 1 dividido por 1 bilhão, notação científica 10 a menos 9. E 1000 vezes a menos ainda, pico, p minúsculo, 1 dividido por 1 trilhão, notação científica de 10 a menos 12. Essas são as principais unidades que a gente utiliza no laboratório. Vou tentar fazer agora uma linha de raciocínio com você para contextualizar essas unidades, para jogar na realidade do laboratório. Vamos voltar naquele exemplo da dupla fita de 50 pares de base que eu já dei, onde a nossa conclusão foi que 1 mol dessa dupla fita de 50 pares de bases são 33 mil gramas, tá? Vamos trabalhar com uma escala não em mol para esse resultado, mas sim em nanomol. Se você for na relação que eu te dei, na escala de nanomol, eu divido aquilo que eu tenho por 1 bilhão de vezes, tá? Então, se eu pegar 33 mil gramas e dividir isso por 1 bilhão, eu vou ter um número que é 0,000033. Esse número em gramas, tá? Então, agora a relação é 1 nanomol dessa dupla fita de DNA de 50 pares de base equivale a 0,00033 gramas. Você há de convir comigo também agora que ficar falando no laboratório, escrevendo no caderno, comentando, ou tendo que pegar num protocolo, escrevendo em protocolo que é necessário pegar 0,00033 gramas do DNA ou 0,00000 alguma coisa do DNA, também não é prático, não é legal. Então a gente vai transformar agora esse resultado em gramas em notação científica, tá? Qual que é a regra? Você vai pegar a vírgula que está aí e vai contar quantas casas precisa para chegar lá no último número. O seu último número é o 3, não é? Então, se você contar aí comigo, você vai ter que andar 6 casas para que esse número, que é 0,00 e termina em 33, fique só 33. Como você andou com a vírgula 6 casas, a gente passa a assumir a notação científica de 10 a menos 6. Se você tivesse andado aí, nesse caso, 10 casas, seria 10 a menos 10, tá? Como você andou 6 casas, 10 a menos 6. Então, esse resultado agora fica o seguinte. 1 nanomol da dupla fita de DNA de 50 pares de bases é igual a 33 vezes 10 a menos 6 gramas desse DNA. Se você for lá na relação que eu te falei, você vai ver que a escala de 10 a menos 6 equivale a micro. Então fica muito mais simples a gente resumir, né, e traduzir isso sendo 1 nanomol dessa dupla fita é igual a 33 microgramas desse DNA. É assim que essas correlações são feitas, tá? Mas aqui, se você é uma pessoa que não tem ainda experiência nessa área, saiba que 33 microgramas de DNA ainda é um caminhão de DNA. Não estou falando em termos de massa, a massa já é muito pequena, mas é muito material para as metodologias que a gente usa, tá? Os procedimentos usados precisam de muito menos DNA ainda do que nessa escala de microgramas. Então agora eu vou fazer um último cálculo, não fuja daí, espera só mais esse, tá? Que a gente vai fazer uma escala ainda menor. Vou voltar no nosso exemplo daquela fita de 50 pares de base, que a gente sabe que 1 mol dela são 33 mil gramas. E agora não vamos transformar para nanomol, porque esse a gente já fez. Vamos transformar agora isso para picomol. Então, se eu for transformar esses 33 mil gramas para picomol, eu vou dividir isso por 1 trilhão. E o número que eu vou ter é esse número gigantesco que você está vendo aí do lado. Gigantesco não, ele é pequeno, só que ele é grande, né? A extensão dele é grande. Então, se a gente andar com as casas aí, como eu expliquei para você, você vai ver que a gente vai pular até chegar no último 3, 9 casas. Então, traduzindo, a gente tem 1 picomol, que é igual a 33 vezes 10 a menos 9 gramas. Se voltar lá naquela escalinha que eu te passei, você vai ver que o 10 a menos 9 equivale a nano. Então eu posso representar aqui 1 picomol de uma dupla fita de DNA de 50 pares de base equivale a 33
nanogramas desse material. Pronto, agora que a gente está em casa, tá? Nanogramas é a quantidade de DNA que a gente mais utiliza nas reações. Então, se você já trabalha na área, toda vez que você coloca lá os 50 nanogramas, os 10 nanogramas, os 20 nanogramas, os 100 nanogramas, que seja, você está colocando lá sempre picomols daquele DNA que você está trabalhando. Muitas vezes você vai encontrar também dessa forma nos procedimentos, tá? Principalmente para quem é da pesquisa, pega lá um protocolo, alguma coisa e está falando, ah, você precisa colocar tantos picomols no seu material no tubo da reação. Então é muito importante que você saiba fazer essas relações. Isso que eu queria comentar com você nesse vídeo é um assunto de extrema importância, principalmente para outros assuntos técnicos que eu vou tratar aqui nesse canal também. Lembrando então que tem um arquivo lá no descritivo, salva ele, seja você iniciante ou um profissional já atuante. Essas informações podem de fato te ajudar, que você compartilhe o vídeo, dá um like aí e te encontro, claro, nos próximos vídeos. Até mais!